prosseguir na esperança de estar um dia na eternidade com o Senhor. Abençoa o pastor Mascleudo, dá a ele ânimo, sabedoria para explanar a palavra do Senhor aqui, perfeita e transformadora como ela é. Dá a ele alegria, sabedoria e ânimo para prosseguir juntos com todos nós no caminho do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Deus abençoe. Oi, boa noite. Conhece aquele louvor que diz: o Rei está voltando? O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Pense nesse louvor. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, pensando um pouco com essa ideia. A ideia de que nós devemos nos preparar para encontrarmos com o Rei. Amém? E que Deus nos ajude, porque é a qualquer momento. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Sua graça, bondade e misericórdia nos deu mais um dia de vida para vivermos, desfrutarmos. O Senhor também nos permite chegarmos aqui nessa noite, nesse local. Pedimos que o Senhor esteja conosco agora enquanto olhamos para a Sua palavra, meditamos, que o Senhor nos ajude a tirar lições para nossas vidas. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Como é que foi seu dia hoje? Como foi seu dia? Bom? Ruim? More or less. Yes, my friends. Mais ou menos. Nem pedra, nem tijolo. Mais ou menos, ou de tudo um pouco. Que Deus lhe abençoe, que o seu dia, independente das dificuldades, das bênçãos, das provações, das alegrias que Deus permitiu você passar, que você o tenha vivido na presença do Senhor. No nosso dia a dia nós vivemos e nos deparamos com notícias, às vezes assim, muito desanimadoras. De repente a gente somos surpreendidos com notícias de amigos, de irmãos, de parentes que partiram ou que foram acometidos de alguma enfermidade e uma situação complicada. Alguém que estava muito bem no seu trabalho e foi demitido. Um irmão, uma família que foi desfeita. Várias notícias surgem no nosso dia a dia. Agora, qual seria a pior notícia que você poderia receber para você na sua vida? Qual seria a pior notícia do dia de hoje para você? A pior notícia que poderia ter chegado para mim hoje seria o quê? Cada um de nós ia ter uma resposta, cada um teríamos uma resposta para dar, mas provavelmente, como diz a palavra de Deus, onde está o teu coração, onde está a tua mente, aí está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É aí que você está pensando, é nessa notícia aí onde está bem o seu coração. Para algumas pessoas, talvez a pior notícia do dia seria a notícia da sua morte. Já pensou se você tivesse ido hoje ao médico e o médico dissesse assim: rapaz, você está com um problema de saúde mortal e você
não durará mais do que o dia de hoje. Pense numa notícia. Agora, eu vou lhe dar um testemunho, e eu acho que alguns irmãos já conhecem isso. Teve um médico aqui na cidade que deu uma notícia parecida com essa para o irmão Pedrosa. Ele apareceu com um problema de coração, que o levou para a eternidade, mas disse: olha, irmão, você só tem, o seu Pedrosa, o seu Francisco, você só tem 3 meses de vida. Em menos de 3 meses você morrerá. Aproveite. O fato é que em 3 meses o médico morreu. E o irmão durou, acho que bem uns 7 a 10 anos. Então depende para quem está sendo dada notícia, cuidado, que pode se voltar contra. Agora, as últimas horas de sua vida, como você gostaria de viver, de passar? Seus últimos momentos neste mundo, antes que eles cheguem ao fim, como você gostaria de vivê-los? Todos nós sabemos que um dia partiremos, amém? E, diga-se de passagem, poderia ter sido hoje, o meu ou o seu, não é verdade? E ainda pode, infelizmente ou felizmente, né? Na visão de Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se é para servir ao Senhor, ele diz: eu estou constrangido, mas eu vou ficar com os irmãos. Talvez alguns de nós iam dizer assim: eu quero passar mais tempo aqui. Na verdade, é fato, com todas as promessas, bênçãos declaradas, garantidas na palavra de Deus, diga-se de passagem, eu acho que nenhum de nós iremos levantar a mão e dizer assim: eu quero ir hoje. É hoje, pode me levar. Na natureza da vida a gente quer viver mais, a gente quer passar mais tempo aqui. Agora, para algumas pessoas na palavra de Deus foi anunciado a partida. Nós temos a história de Ananias e Safira, um casal que por mentira tentou enganar o apóstolo Pedro, e ele morreu e logo depois ela chegou. E Pedro pergunta para ela: como é que foi a história do campo? Vocês venderam o campo, tal. E ela seguiu a mesma história de seu marido. E Pedro disse: está aí fora aqueles que levaram seu marido, e eles vão levar você também pela sua mentira. E a mulher partiu na hora. Também nós somos informados no livro de Daniel do rei Belsazar, que ele deu uma festa, um banquete, pegou os utensílios sagrados do templo e fez deu uma festa, e Deus não se agradou, ele profanou as coisas sagradas de Deus. E também foi escrito na parede que ele iria ser penalizado, e ele morreu ainda no mesmo dia. E por último, quero pensar com os irmãos aqui a história de um rei. Abra sua Bíblia no 2º livro dos Reis 20. 2 Reis 20. 2 Reis 20. E vamos ler esse texto aqui, que também para esse homem aqui foi anunciado o fim. Irmão, eu estou com um tablet aqui, precisa me ajudar a ver. Daí você comanda tudo? Aí é um homem. 2 Reis 20, versículos 1 a 3. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Já pensou você ser comunicado? Aqui tem uns detalhes interessantes.
Quem comunicou não foi um médico, não foi um profissional, foi um profeta, que geralmente quando dizia, acontecia. E ele traz para o rei Ezequias uma notícia daqueles termos: assim diz o Senhor. Se alguém lhe comunicasse isso, assim diz o Senhor, sua senha foi chamada. Como é que você iria reagir? Com isso eu quero pensar, tema para a nossa mensagem, a última hora. A hora da senha. Puxou a senha. E é a senha XX você. XX eu. O que a gente faz? O que deveremos fazer para a última hora? Na última hora. Interessante que nós não devemos esperar pela última hora aqui, porque era uma situação específica em que Deus anunciou: olha, seus dias estão finalizando, prepare-se, suas horas estão chegando ao fim, prepare-se. Então, a última hora, 3 coisas aqui sobre a última hora. Primeira coisa a última hora é um tempo inesperado. Ninguém está esperando a senha sair, né? E até estamos, eu gosto de dizer isso. A senha pode sair a qualquer momento para qualquer um de nós. E devemos estar andando para lá e para cá, esperando a senha sair. Mas ninguém sai de casa dizendo assim: meu bem, querida, querido, meus filhos, tchau, até nunca mais. Ninguém sai dizendo isso. A gente sai dizendo: mais tarde a gente volta, prepare o almoço. Ou se a esposa vai dizendo: vá comprando o almoço. O projeto é voltar daqui a pouco. Mas a última hora é um momento inesperado. Nós não estamos esperando. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Interessante é que a notícia, a profecia é: vai morrer. Sim, mas vai morrer, qual é a outra opção? Não viver. É morte ou morte, não é vida e morte, vida ou morte, é morte ou morte. Por mais que uma pessoa seja idosa, viva ou esteja vivendo uma vida de riscos, como no tempo da pandemia, o pessoal da saúde que estava ali na frente, cuidando dos enfermos e tudo mais, que transporte valores, que trabalhe com explosivos, que trabalhe com veneno, que trabalhe em minas, ou seja lá o que for. Por mais que aquela profissão, que a atividade da pessoa seja de risco, ninguém amanhece o dia dizendo: é hoje. E pode até amanhecer por acaso dizendo assim, mas não tem aquela certeza, aquele martelo batido de que hoje é o último dia. Mas para o profeta foi, para o rei aqui Ezequias, foi anunciado pelo profeta Ezequias. Interessante nós pensarmos que quem era o rei Ezequias? O rei Ezequias, diga-se passagem, entre os reis de Israel, foi um dos que andavam com Deus, guardavam a palavra de Deus, agradavam a Deus, andavam nos passos do seu pai Davi, como é mencionado. Porque o ponto de referência era Davi. Quem adorava a Deus, quem buscava a Deus, não adoravam outros deuses, não se prostravam, não faziam altares a outros deuses, andavam nos passos de seu pai Davi. E quem não fazia isso, ele dizia: e não andou nos passos de seu pai Davi. Davi era a referência. Ezequias era um desses homens. Ele era um homem justo, servia a Deus com integridade, não praticou idolatria como muitos reis de Israel. Ele buscava andar com Deus, agradar a Deus, viver de uma maneira reta perante o Senhor.
Mas não é só os incrédulos, os maus, os injustos que morrem. Os crentes fiéis que guardam a palavra de Deus, também para eles é anunciado o dia da partida. O rei Ezequias não se deixou intimidar com as afrontas dos reis que queriam invadir Israel. Simplesmente, nações maiores, mais poderosas, vinham para invadir Israel e Ezequias continuava fiel a Deus. Mesmo assim, Deus disse: chegou o seu dia. E interessante assim como todos nós que estamos aqui hoje, talvez amanhã tenha uma consulta e lá o médico comunique alguma coisa, ou tem algum exame que você está esperando e vai sair com algum resultado ruim, era um dia normal na vida de Ezequias. Era um dia normal. Ele adoeceu e por conta dessa enfermidade é comunicado para ele que ele iria morrer. A última hora então é um momento inesperado, não é avisado, não é comunicado, não pode ser previsto. Até a gente diz, realmente fulano está nos últimos dias, mas esses últimos dias pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, meses, anos, e pode ser algumas horas só, e acabou. Mas é imprevisto. Tem uma música que diz assim, um autor escreveu: vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Com relação à morte, a gente não sabe qual é a hora. Nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. A morte nos traz um grande ensino sobre Deus. Por mais que sejamos incrédulos em relação a Deus, ou fiéis servos do Senhor, a Ele, e está nas mãos dEle, a autoridade em relação às nossas vidas. Todas as vidas estão nas mãos de Deus. Quem tem autoridade sobre a morte e a vida é Deus. Quem sustenta os dias de vida de uma pessoa? Deus. Quem pode livrar alguém da morte? Deus. E Ele tem os seus propósitos. Nós estivemos orando aqui recentemente pela família do irmão Aureliano, um irmão dele e um sobrinho que se envolveram num acidente em que morreu 2 outras pessoas. E o relato que a gente tem é que escaparam por graça de Deus, por bondade de Deus, misericórdia de Deus. Um acidente frontal entre 2 carros, batendo de frente em alta velocidade. Deus, somente Deus. Um avião decolou, caiu, morreram todos, escapou um. Deus. Simplesmente, naquele momento foram sorteadas várias senhas e uma não estava no sorteio, uma saiu. Não, esse aqui não morre. O avião cai, explode, mas o camarada sai andando. Só Deus. Nossa vida está nas mãos de Deus. Todas as vidas estão em suas mãos, Ele que guarda. E como diz o salmista, todos os dias da nossa vida foram escritos, direcionados, determinados, quando nenhum deles ainda havia. Deus que tem controle sobre tudo isso. Para quem acredita ou não acredita que Deus tem controle sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, ainda assim Deus comanda. Para quem acredita na ciência, para quem não acredita na ciência, para quem crê na evolução, para quem não crê na evolução, para quem crê em encarnação, em espiritismo ou na ressurreição, a nossa vida está nas mãos de Deus. E louvado seja Deus, louvado seja Deus. Interessantemente, quando alguém está consciente por alguma enfermidade, no estado terminal, de que ele está partindo
partindo para a eternidade, ele não clama por um espiritismo, ele não clama por Allan Kardec, ele não clama pelo quem crê na teoria da evolução, ele não clama pelos macacos, ele não pensa-se em alguém ou num ser superior que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. E esse alguém é Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso Ele tem toda a autoridade sobre a morte. Olha o que diz aí Jó 3:3, versículo 4. Jó 3:3, 4. Postou aqui, postou ali. Diz assim: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que eu disse. 3, 4. Não é esse aqui não. Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Foi Deus quem nos fez, e Ele que soprou vida em nós. Assim como Ele fez com Adão, Ele continua fazendo com todos nós. Então, a última hora é um momento inesperado, e eu e você devemos estar preparados. E é a segunda coisa, a última hora é um tempo para estar preparado, porque diz o seguinte, ainda no versículo 1: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. A orientação é: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine essas palavras sendo ditas a você hoje: ei, põe em ordem a sua casa, organize as suas coisas, você vai partir, sua senha está saindo, os dias de sua vida estão chegando ao fim ou chegaram ao fim. Se existe uma mensagem tão clara, tão direta e tão assim confrontadora, é essa: prepare-se, seus dias estão finalizando. O que você faria se tivesse recebido essa mensagem hoje? Obrigado, Rian. A mensagem é esta: ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua vida, organize as coisas. Na verdade, essa mensagem não é dita diretamente para cada um de nós, mas ela é totalmente válida, pois a cada dia nós estamos morrendo um pouquinho. Quantos anos eu vou viver, não sei. Eu sei que até hoje eu vivi 40 e umas gotinhas. Mas se for 50, está mais perto do fim do que no início. E se alguém vai viver 100, no segundo dia de vida é 99 anos e tarará, 364 dias que está faltando para finalizar. Ponha em ordem a sua vida, porque o relógio está passando e vai chegar no final a qualquer dia. Cada dia que estamos no processo de envelhecimento, estamos morrendo fisicamente, o número de dias da nossa vida está diminuindo e nós estamos caminhando para a eternidade. Se já temos uma decisão com Deus, aleluia. Se não, é aquela notícia: a porta da arca está se fechando. A porta da arca está se fechando. Por isso, a ordem é: ponha em ordem a sua casa, organize sua vida, esteja se preparando para encontrar-se com o Senhor. Isso vai acontecer a qualquer momento. Irmãos, é preciso organizar as coisas na nossa vida na presença de Deus. É preciso organizar as coisas na nossa vida na presença de Deus. Se você não tem colocado fé em Deus no seu dia a dia, se você não tem colocado fé em Deus e tem colocado em outra coisa, a sua vida em relação à fé está desorganizada. Precisa pôr em ordem
a questão de fé. Se você tem vivido de uma maneira que há sempre um aperto, uma agonia em relação a finanças, ponha em ordem as questões financeiras, que está desorganizado, e vai se encontrar com Deus. Se você, um crente, não tem tirado tempo para as atividades normais da vida de um crente, ponha em ordem isso aí, porque o Senhor está voltando, nós vamos nos encontrar com Ele. Se alguém de alguma maneira não tem dado espaço para viver uma vida de testemunhar por vergonha, por medo, por sei lá o quê, no que diz respeito a testemunho cristão, a testemunho de evangelismo, ponha em ordem isso aí, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Se de alguma maneira alguém casado, homem ou mulher, tem dado brecha para que entre outra mulher, outro homem, ponha em ordem isso aí, porque está desorganizado e precisa trabalhar em cima disso. Se você de qualquer maneira não tem dado um bom testemunho no que diz respeito a compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, no decorrer da vida, ponha em ordem isso aí, porque o Senhor está voltando. Foi dito ao rei Belsazar: pesado fostes na balança e achado em falta. A ele, por causa da sua devassidão e reverência para com as coisas sagradas de Deus, foi dito que ele teria sua vida ceifada pelo Senhor. E isso foi. Nós não estamos morrendo sem lembrar, sem comunicar de que nós estamos partindo para o Senhor. Então, ponha em ordem a sua vida. Ponha em ordem a sua vida para com Deus. E eu estou mencionando algumas coisas para pôr em ordem. Talvez você vai lembrar de algumas coisas que você precisa colocar em ordem na sua vida. Alguma coisa que está desorganizada. Lembre aí, pense: rapaz, independente do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu pastor, da minha esposa, do meu marido, sou eu que preciso colocar isso em ordem. Eu que preciso organizar é a minha vida, e é a minha vida com Deus. Versículo 3 vai nos dizer a última coisa aqui sobre a última hora. A última hora é tempo para buscar a Deus. É verdade que nem todo mundo tem essa oportunidade. O rei Ezequias teve. Ele diz aí no versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, eu te peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Então, se há a oportunidade de falar com Deus a respeito da sua última hora, a respeito da sua partida, então a última hora é um tempo para buscar Deus. Vou morrer, então vou morrer mesmo. Mas logo é veneno, acabar com essa. Não. Afinal de contas, a minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. E Deus pode prolongar os dias de vida, como fez com ele. Diz que a continuidade do texto vai dizer que então o profeta vai saindo e Deus diz: volta lá e diz para Ezequias que eu vou aumentar os seus dias. Eu ouvi a oração dele. Olha aí o texto, versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele curou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus sobre a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. Olha aí, foi comunicado que o homem ia morrer, e o homem orou a Deus, clamou a Deus, contou assim, deu um relato, um pequeno testemunho da vida dele. Senhor, está lembrado de mim? Eu sou Ezequias, teu servo, andei na tua presença, fez o que era reto, servi ao Senhor, andei com retidão na tua presença. Senhor, não esqueça de mim. Estou rindo aqui, mas imagine uma oração dessa para quem está realmente numa angústia. E Deus ouviu. E diz o texto: Isaías, volte lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele. Já pensou? Um estímulo para mim, para você, que na última hora ou até a última hora, não deixe de orar. O Senhor está ali. E na verdade, interessante seria morrer orando, né? Já pensou? Está aqui falando com Deus, e continua falando com Deus: Senhor e tal. Ei, acorda, chega, senta aqui do meu lado. Você já está do outro lado agora. Você crê nisso? Amém? Isso é verdade. Já pensou? Nós partimos desse mundo falando com o Senhor e de repente a gente encontrar já do outro lado. Não é essa uma espécie de visão que agora me esqueci o nome do homem, primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele teve essa visão, ele sendo apedrejado, diz que ele ergue os olhos e vê o Senhor sentado na glória, e ainda levando as pedradas, ele já está vendo o Senhor, está morrendo e já encontrando com o Senhor, né? Que bênção! Então, mesmo que você seja comunicado inclusive de que vai morrer, não pare de orar. E se Deus quiser ainda aumentar os seus dias de vida, Ele fará isso, para a glória dEle, para o louvor dEle, para os propósitos dEle. E se Ele não quiser, Ele vai dizer: vem meu filho, mais ligeiro, demore não, quero você aqui do meu lado, não é? E aí vamos estar com o Senhor. É bem verdade que nesses próximos 15 anos de Ezequias, ele fez algumas coisas que não foram tão boas em relação à nação de Israel. Os inimigos vieram visitar e ele mostrou todo o reino, toda a glória, tudo lá. E isso foi um prato cheio para anos depois esses mesmos inimigos virem, invadirem, levarem todos os bens da casa de Israel. Mas enquanto Ezequias estava aqui, a gente está nesse texto aqui, vamos pensar sobre isso. A última hora é tempo para buscar a Deus. Quando foi avisado da sua morte, Ezequias buscou o Senhor, orou ao Senhor, humilhou-se na presença de Deus, e na sua oração ele fez um relato simples do testemunho de vida que ele teve perante o Senhor, perante as pessoas, e como foi a sua vida, o seu andar com Deus. E o texto diz que Deus ouviu a sua oração e lhe acrescentou mais 15 anos. Se você é um crente e está vivendo aqui na presença do Senhor, se prepare, o rei está voltando, a trombeta está soando e a senha vai ser chamada.
o meu nome a chamar, né? Agora a gente sempre pensa nessa ideia assim, meio que no arrebatamento, mas a gente pode ir para encontrar-se com o Senhor, porque Ele chamou meu nome. Chamou meu nome e lá vai eu. Agora, meus irmãos, a última hora é hora de organizar a nossa vida. Ponha em ordem a tua casa. Não olhe para ninguém do seu lado, não pense em ninguém que está do seu lado, nem na sua frente, nem quem ficou em casa ou quem não veio, não sei o que. É hora de pôr em ordem a sua vida. A sua vida. Deus enviou o profeta Isaías para comunicar a um homem sobre algo que Deus queria falar para aquele homem. E Deus se relaciona diretamente comigo, com você, conosco. Se quem está do seu lado, na sua frente, atrás, quem não veio, não quer saber, não quer levar em consideração o que Deus tem a dizer, deixe com ele. Mas Deus diz para mim, diz para você: ponha em ordem a sua casa. Aí talvez você vai dizer assim comigo, vai levantar a mão e dizer: mas Cleudo, você não tem noção da bagunça que está a minha casa. Deixa eu lhe dizer, você não tem noção da bagunça que está a minha. Mas Deus está dizendo: põe em ordem. Se tivesse tudo organizado, Deus não ia dizer isso, não é? Mas precisa pôr em ordem. E se não consegue dar aquela faxina geral, acatando as coisas assim mais brutais, que tem assim mais visíveis, mais assim, muito claro, você vai começando a organizar devagarzinho e sempre pedindo a graça de Deus, para à medida que você organiza o sofá, louvado seja Deus, que Ele dê força para você ir para a mesa. Aí você olha assim, ó, sofá, começa a mesa, organiza a mesa, sofá, a mesa, falta a estante, e vai esticando, e vai passando. Não, minha vida financeira está um desmantelo louco, não tem mais jeito não. Tem jeito. Pede a graça de Deus, pede direção de Deus, procura homens, mulheres de Deus que podem lhe ajudar, e Deus vai lhe ajudar. E assim é na vida. E que Deus nos ajude. Amém, irmãos? O Rei está voltando. O Rei está voltando. Irmão Deusdete, você leve aqui a Deus em oração. Depois a gente vai dividir. O pastor vem para cá. Só o irmão Deusdete segue, né? Obrigado, pastor. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pedi um jovem forte e corajoso para trazer a caixinha de revista.